concordar, né? É porque eu Aí, acredito, agora foi. eu Hum. acredito que nem todo lugar ele é feito para todo mundo. Então, é a gente que tem que se adaptar aos locais e não os locais a gente. Lógico que salvo exceções. Tem locais que são de uso comum, de uso coletivo, e esses sim. Mas locais de uso específico, eu já não concordo com essa questão, que seria uma falta de respeito. Tá. Também concordo com a sua visão e acolho ela total. Só que aqui eu estou tentando assim, mostrar para vocês o que é um ambiente inclusive e equitativo, entendeu? Por isso que eu falei que eu sei que a maçonaria, que o templo, ele tem as suas particularidades, que ele foi criado daquela maneira por algum motivo, né? A gente sabe que tem todo um simbólico ali, uma ritualística que se deve seguir com aqueles degraus e tudo, né? Tudo ali. Isso. A gente sabe como que é feito. Mas, se por acaso, né, não estou discutindo com você, mas se por acaso você sofresse um acidente e tivesse que usar a cadeira de rodas, entendeu? Provavelmente eu ficaria impossibilitado de participar das reuniões. Então, aí você não iria mais pertencer a essa sociedade, De forma ativa, provavelmente não. né? Então, Se assim, tivesse um existem. cunhado, por exemplo, Uhum. uma Também dúvida, se tivesse um cunhado que dependesse da cadeira de roda, por algum motivo ele se tornou tetraplégico e ele sim. dependesse da cadeira, como é que seria feito então nesse caso? Cunhada, essa informação eu não tenho. Eu estou só apenas supondo que eu acredito que deixaria de participar, porque você Participar. precisa fazer Você, né? uma ritualística e se você não tiver condição física, né, coordenação para fazer isso, você não consegue. Então, eu acredito que é pouquíssimo provável. Isso eu não tenho certeza. Eu estou Uhum, falando pela experiência que eu tenho. Eu acredito uhum, que não faria. Então, já é um entendi. ótimo ponto para a gente poder levantar aqui, né? Sobre a inclusão dentro da maçonaria. Não, não teria, não existiria. Do seu ponto de vista, entendeu? Uhum. Da sua Igual linha abordagem. de raciocínio, Ah, não então, existiria uma então inclusão e aí nem um ambiente equitativo dentro não tem violência. do, da maçonaria, não do Demolei. Mas o Demolay também tem a ritualística dele de subir os degraus lá dentro do templo, tem tudo também. Pois é, e aí, a gente está preparado para isso, para se tornar um ambiente equitativo e inclusivo? Porque o que eu bato na tecla, gente, eu esqueci de me apresentar profissionalmente, né? Mas de formação, eu sou graduada em pedagogia, psicopedagogia e psicomotricidade. Sou especialista em intervenção com autismo e trabalhei uns 3 anos só com crianças autistas e crianças TDAH. Então, assim, é muito lindo a teoria de inclusão. É muito lindo a teoria de equitatividade. Mas quando você leva para a prática do negócio, ela infelizmente não funciona. É igual, eu vou aproveitar que estamos em poucas pessoas aqui nessa reunião, e apesar dela estar sendo gravada, né? Mas assim, é, deixa eu encontrar palavras para poder falar. Quando a ordem, né, Demolei cria essas palestras, né, com os temas, é muito lindo esse tipo de tema, né? Tipo, vou saber o que que é um ambiente inclusivo, vou conhecer, vou ter uma nova realidade. Só que na hora de você tem a informação, a teoria, mas na hora de botar na prática, infelizmente, muitas vezes ela não funciona. E infelizmente, ela não é só aqui, na maçonaria ou com a ordem Demolay, né? Eu posso afirmar
para vocês, com 100% de certeza, que isso não funciona bonitinho como tem que ser em ambiente escolar, em empresa, em espaço religioso. Não funciona. Por mais que a E, gente tenha o conhecimento, busque informações, né? Hoje na literatura tem muita coisa falando sobre, porque antigamente também não tinha nada, né? Nem teoria, mas de um tempo para cá existem muitas vertentes aí de estudo, mas infelizmente não funciona na prática, por causa, né, desse monte de ponto de vistas e, e particularidades que existem. Porque da mesma forma que existe a neurodiversidade e o neurodivergente, que são pessoas com um cérebro que funciona de forma diferente, as pessoas neurotípicas, que teoricamente somos nós, né, ditas sem nenhuma deficiência, também funcionam de forma diferente. Também vivem uma vida diferente, também vivem uma realidade diferente, né? Já tem um espaço de estrutura totalmente feito e adaptado para aquela realidade. E aí hoje eu trouxe, e eu sabia que eu ia instigar vocês trazendo, levantando isso aqui sobre o templo da maçonaria, de como seria essa recepção, porque eu sei da realidade. Porque eu sei que é muito lindo a teoria de como deveria funcionar, mas infelizmente não funciona, né? E mas o aí, que você falou, cunhada, aqui pelos diversos pontos de vista, né, pelas questões ambientais, mas como que você enxerga que isso mudaria? O que seria preciso para que isso há realmente, de fato, saísse do papel, saísse mu- somente de ser uma ideia e passasse a ser algo de fato concreto? muitos anos, eu acho que isso aqui levaria para poder mudar realmente uma consciência e hábitos da humanidade. Porque o que que eu quero também trazer para vocês aqui, né? Para os meninos principalmente. Porque a gente está formando. Eu tive uma criação, você teve uma criação, Leonardo teve uma criação, Thaís teve uma criação, com princípios e valores totalmente, né, diferentes das nossas famílias. Acreditamos na mesma coisa, em Deus, mas fomos criados e desenvolvemos esse acreditar de forma diferente, né? Porque ninguém é igual a ninguém. Mas Sim. aí nós já estamos velhos, adultos, meio preguiçosos para mudança, né? O nosso cérebro, ele, infelizmente, ele é um órgão muito, muito, muito preguiçoso, aonde quando você propõe uma mudança de hábito para ele, ele vai te sabotar o quanto ele puder para você não fazer isso, né? Então, a gente já tem essa barreira com a gente mesmo, de que vai dar trabalho, que não vai levar em nada, que para que que eu estou fazendo isso? Será que vai valer a pena? Isso você com você mesmo. E aí, quando junta um monte, né? Vocês são quantos lá na maçonaria? Sei lá, 20, 25, 30, 15 homens pensantes, cada um com as suas ideias, cada um com as suas vontades, né? E cada um com seu cérebro, de que dá trabalho demais mudar, aí é onde vem esse monte de barreira que eu coloquei para vocês aqui. Só que as nossas crianças Demolei, que estão lá sendo instruídos, sendo moldados, lapidados, né, forjados ali dentro para serem líderes e governantes, espera-se que através deles existe um mundo melhor, surja alguma coisa melhor, porque eles vão crescer enxergando que realmente precisam dessas mudanças. Eles vão crescer sabendo como fazer Deus de sempre, porque
eu não. Há quanto tempo existe a maçonaria? Tem quanto tempo que foi criado aquele templo daquele jeito, com aqueles degraus, entendeu? E aí, a partir deles, aqui agora, vamos supor que resolvam fazer um novo templo. Alguma coisa aconteceu ali na maçonaria, e aí precisou demolir, porque estava, né, abalada a estrutura, e aí precisou demolir. E aí vamos supor que seja um jovem demolei com a mente, né, cheia de ideias, cheias de vontade de inclusão realmente. E aí ele fala assim, cara, será que tem algum jeito da gente poder incluir aqui dentro da maçonaria? Em vez desse degrau, vamos fazer de outra maneira, ou vamos fazer uma rampa de acesso aqui do lado, para um cadeirante subir, ou para quem usa uma bengala, sei lá, para quem tem alguma, né, alguma deficiência participar também, mas são a partir deles. Por isso que eu pelo menos, tenho tanta, acredito tanto e tenho tanta expectativa com o jovem de hoje. Mas, antes de eu criar expectativa e antes de eu querer que eles façam tanto, eu preciso dar conhecimento. Eu preciso dar a ferramenta necessária para eles poderem, se desenvolverem realmente, que para mim é o autoconhecimento. Porque, como eu falei hoje lá na igreja, quem não se governa não consegue governar mais nada. De Se acordo. a pessoa ela não se conhece, como que ela vai tratar o outro? Se ela não faz esse mergulho interno, se ela não é boa internamente, como ela vai ser boa fora? Então, essa criação, esse novo mundo inclusivo, né, que a gente está aí passando por esse processo, gente. E assim, eu falo que ele não funciona e não estou aqui julgando, é apenas a realidade, realmente não funciona, né? Não é no papel de julgador, e sim no papel de observadora, que eu enxergo que não funciona e que por mais que duas ou três pessoas queiram que ela funcione, mas tem 20, 30 querendo que não, que é mais fácil não. Então, aí, a partir dos nossos meninos, quem sabe, né, dependendo da gente também, dependendo deles, alguma coisa melhor possa surgir do que da nossa época, quanto a isso aí. Né, quanto a esse ambiente equitativo aí, que valoriza realmente as diversidades. E num ambiente inclusivo, ficou claro para vocês o que é um ambiente equitativo? Positivo. Sim, sim, totalmente claro. Né? E o ambiente inclusivo, o que que é esse ambiente inclusivo? É você, deixa eu subir aqui para vocês verem. Um ambiente inclusivo é você valorizar a diversidade, promover a igualdade de oportunidade, de respeito para todas as pessoas. Né? Então, assim, é você valorizar e respeitar a diferença dela. E o que é o mais importante? Você tem que saber a deficiência dessa pessoa. E quando chega, dentro da ordem, aqui em Canaã, temos crianças TDAH, autistas, disléxicas, com descalculia, disgrafia. Tem? Sim. Sim. E vocês tiveram acesso ao laudo dele ou não? Não. Não. Tá. Então, quando começou a convivência, você teve uma conversa inicial de como ele gosta de se comunicar,
qual a melhor forma que ele aprende, ele é verbal, ele é não verbal. Vocês têm essa Não, informação, né? até Não. Porque onde eu conheço, não. quando a gente vai proporcionar um ambiente inclusivo, a primeira coisa que se tem em fazer é você sentar com a pessoa, né? A pessoa neurodivergente e jogar as cartas na mesa. Falar assim, como você gosta de ser tratado? Porque como que você vai criar um ambiente inclusivo para a pessoa se você não conhece o mínimo da deficiência dela? Certo? Vocês estão seguindo o raciocínio aí? Cunhado, eu Sim. até concordo. E será que, Com dependendo da forma que a gente abordar, será que não pode criar um receio deles em falar, um constrangimento? Porque os jovens hoje em dia eles têm esse constrangimento, esse receio de, né, do que o outro vai pensar, como é que o outro vai me tratar. e a família? A mãe, o pai? Muito, assim, até onde eu acompanho, os que entraram, os pais não contaram o que era. A gente começou a ver, a gente que percebeu lá dentro, fomos notando, mas nenhum até o momento chegou e falou claramente, pelo menos não para mim, olha, meu filho está entrando, mas ele tem isso. Não. Pois é. Isso aí é outra coisa, né? É o preconceito da Uhum, família com ele uhum. mesmo, né? Então, Às vezes assim, tem medo e é esse, de falta de abordar. conhecimento também, porque para mim, quando uma família ela não é esclarecida pelos terapeutas, pelos médicos que acompanham essa criança, ou até pela escola, né? Se essa criança não é laudada, mas a escola provavelmente já notou alguma coisa, né, nessa criança e provavelmente ela já reportou à mãe, né? E essa criança já passou por alguma avaliação na escola, já teve alguma coisa na escola, alguma coisa eu tenho certeza que já aconteceu, porque nos dias de hoje não se passa batido isso na escola, principalmente na escola. E aí, se a mãe ela não tem essa educação parental, né, que é entender, acolher, respeitar a deficiência do filho, saber lidar com ele, saber a melhor forma de trabalhar com ele, a melhor forma que ele aprende, a melhor forma de se comunicar com ele. Como que essa mãe ela quer levar essa criança para a sociedade? Ela quer jogar, né? Na verdade, ela quer jogar essa criança na sociedade e falar assim, ó, se vira aí com ele do jeito que ele é, aceita ele do jeito que ele é, e se não fizer, vocês que estão errados. Desse jeito. A gente teve um caso, assim, lá. Jogaram o menino lá e queriam que a ordem consertasse ele. Pois é. E aí, mais uma vez eu bato na tecla da, do conhecimento. Por quê? Se, por exemplo, essa criança chega dentro da ordem e algum de vocês que estão lá tem esse olhar mais sensível para isso, gente, porque assim, não é bicho de sete cabeças você diagnosticar uma criança, principalmente uma criança autista. Não é. Menina é mais difícil, agora o menino, não. Porque você provavelmente já teve, já conviveu com crianças, né? Já sabe o que que uma criança de uma determinada idade faz, você já tem noção, do que um adolescente, quais são os comportamentos daquele adolescente, qual é o tipo de conversa que um adolescente dito normal é para ter. Então, assim, a gente vai ficando com um olhar mais aguçado quando a gente vai trabalhando com esse público, né? Igual o meu olhar, ele é totalmente aguçado para crianças de 0 a 12 anos. Eu não preciso do neuropediatra para poder falar que aquela criança é autista. Porque eu sei de olhar para ela, de eu ficar 15 minutos com ela, eu sei. Então, vocês que estão aí com esse público, né, de 12 a 21 anos de idade, o tempo inteiro, a gente fica aguçado nisso aí. E aí
também eu acho importante essa conversa com o pai, mais conversa de pessoas maduras, né? Não um julgamento de conversinha de tititi, de tititi, de tititi, e chegar ali no ouvido do pai. Não, é chamar aquele pai, duas ou três pessoas, né, adultas ali, e falar assim: olha, você já percebeu tal comportamento assim, assim, assado, e lelele, lalá, por que aqui ele se comporta assim? Ele se comporta assim lá na sua casa também? Porque não é normal, né? Vamos buscar. Você está precisando de ajuda, né? Talvez esse pai também não tenha nem força para ir buscar ajuda ou não sabe nem por onde começar, né? Aonde buscar, o que buscar, que médico ir primeiro. Você está precisando de ajuda? Você quer conversar com alguém? Tem algum psicólogo dentro da maçonaria? Algum médico, algum neuropediatra, neuropsicólogo? A Tia, pergunta da nossa loja, não. Né? Então, é, assim, se não tem, indica, fala assim, não, vamos levar para poder saber, porque, olha, o pai, ele pode não querer aceitar de jeito nenhum, mas ele aceitando ou não, a criança está sofrendo, o adolescente está sofrendo, porque ele não se reconhece pertencente daquele lugar, porque ele olha para os colegas dele e fala, poxa, pensa, né? Fala, poxa vida, por que que eu não consigo me enquadrar aqui? Por que que eles me isolam? Porque por mais que eles tentam me acolher, parece que eu não quero também ser acolhido. É um sofrimento para eles. Muito, muito sofrimento, vocês não têm noção. E aí vem todo a ritualística ali dentro da loja também, né? A questão das palmas, né? É assim que vocês fazem? Sim, na saída. E aí, se esse indivíduo tem uma sensibilidade auditiva, e aí vocês estão lá no ouvido dele, ó. Tia, quando o Lucas Faioli ele ia para as reuniões, sempre que numa vez reunião, a gente descobriu que ele não gostava, por causa disso. Aí, em todas as outras que ele foi, quando começava, a gente já falava para orar para não prejudicar ele. Ótimo, ótimo, porque não é que ele não gosta, é porque dói muito, Guilherme, o ouvido. Tem estudos que relatam que é como se fossem agulhas entrando dentro do ouvido da criança com sensibilidade auditiva. Por isso que elas usam Eita. aqueles fones de ouvido, né? Por isso que elas têm muita sensibilidade. Nem todo autista tem sensibilidade auditiva, mas a maioria deles tem. E assim, diz que é uma dor que vocês não é que incomoda. Eu também não gosto de apito e me incomoda o apito, mas eles não, eles sentem dor com o barulho, né? Então, quando a gente começa a conhecer a deficiência e a realidade do outro, fica mais fácil da gente poder lidar com isso aí, né? Provavelmente, o colega, se continuasse com as palmas, ele ia parar de ir, porque doía, porque não era bom, porque incomodava, porque, poxa, será que toda vez que eu for para lá eu vou ter que sofrer? Então é melhor eu parar de ir. E isso não é um ambiente inclusivo. O ambiente inclusivo é fazer o que vocês fizeram, detectar e enxergar o que que fazia, né, mal, que incomodava e parar de fazer. Vamos buscar outra alternativa. De não vamos mais bater palma. Sabe como é que surdos batem palma? Assim. Porque o que que adianta você bater palma se ele não está escutando o splash, splash, né? Então, surdo bate palma assim, ó.
É uma nova, assim, pode ser implementar, se quer tanto a palma, né? É tão importante, ó, intensifica. Quando ela for mais alta, aí roda bastantão. Então, criar um ambiente inclusivo é criar um ambiente seguro para que as pessoas possam ser elas mesmas. Porque se ele não pode estar lá dentro sendo ele mesmo, que sentido que faz ele estar lá? Adaptar a infraestrutura do ambiente para atender todos, né? Que foi o nosso primeiro debate aqui, é fazer um ambiente inclusivo. Para vocês terem noção, no Brasil, a prevalência de autismo, eu estou falando isso assim, só para vocês terem a realidade de que, muito brevemente, eles vão estar inseridos em tudo quanto é lugar que a gente tiver, e de muito. A prevalência no Brasil é de 1 para 30. Então, a cada 30 crianças que nascem, uma é autista. É muito, gente. Né? E aí, dentro da ordem, tem quantos? São quantas, são quantos, né? São 20 e poucos, né? Lá? Menos, uns 15. Pois é, são 15 e tem um autista. Tem mais de um. Tem mais de um. Tem. Então, assim, precisa-se começar, porque muito provavelmente daqui uns 2 ou 3 anos esse índice aumenta. E aí, como que Beatriz, tem, vamos lidar a com eles? a gente fala dois, três, que a gente percebe. Mas aí vai naquele outro ponto. E os que a gente não percebe, às vezes, dos 15, a gente pode estar falando em 10, 11. Mas tem os que a gente não percebe também. Porque E o aí, Léo até comentou comigo esses dias para trás. Eu não sei se por Canaã, se é uma cidade menor, aqui a gente vê muito autista, a gente está tendo muito contato. Em BH a gente não via, às vezes nem ouvia falar. Agora aqui é tanto que a gente vê, e eu não sei também se é época, de uns anos para cá, igual você falou, deu esse. Então, é, assim, é uma coisa que tem chamado muita atenção. e vai chamar mais, viu, Thaís? Porque estão nascendo cada vez mais, e assim, e não só autistas, né? Nascem crianças TDA, TDAH, Sim, nascem com crianças toque. dislexas, nascem crianças com descalculia, com síndrome de Tourette. Gente, você já pensou uma criança com síndrome de Tourette dentro da maçonaria? Vocês sabem o que que é a síndrome O, de Tourette? o nosso irmão, que hoje virou sênior, o Pablo, ele tinha Tourette. Pois é. Como que ele se controlava lá dentro? Quando ele começava a ficar muito estressado, começava a ficar quente, começava a mexer a cabeça e ficava jogando os negócios. E tem uns que xingam. Xingam feio Verdade. mesmo. Palavrão, coisa de outro mundo. E aí, se você não está preparado, não conhece a deficiência do seu colega, a primeira coisa que você pensa, você ficou louco, né? Ué, vai perder o juízo xingando desse jeito aqui dentro? Mas aí, se você tem o conhecimento, sabe da peculiaridade do seu colega, quando ele fizer, de boa, ó, sem julgamentos, Eu não, falo com você. Não. né? Então, assim, ó, dentro aí da neurodiversidade existem vários, Down, transtorno de bipolaridade, o transtorno obsessivo compulsivo, TDAH. Aí tem o Eu só tenho toque. que é só TDA, né? Tem os TOD agora, que ainda tem, transformaram mais outro, né? Os transtornos opositor e os meninos demoniados agora são tudo
Estão nomenclaturando todo mundo e botando todo mundo a deficiência, gente. Né? E aí, o que que sobra para gente? Tem água? Aprender, tentar entender e aprender a saber lidar e transformar um ambiente inclusivo para eles. E Porque assim, eles estão aí, eles são a realidade. a gente tem lá que ele inclusive tem o autismo e a bipolaridade. Então, assim, é muito complicado o dia que ele está em crise. Conversar com ele, não. Né? Você não sabe como é que ele está hoje, né? Assim aí, hoje ele Uhum. amanheceu para O conversa ou jeito que hoje ele ele está vai querendo me reagir. matar? Exatamente. A gente tem lá, Porque e é bem complicado isso. eu tive um amigo bipolar na adolescência que ele era virado no giraia, sabe? Assim, o virado no giraia dele era o normal, era a normalidade dele. E ele já, assim, teve momentos de crises dele, de arrancar a roupa e sair correndo pela cidade, sabe? Assim, trem de doido mesmo. E na época, ninguém sabia o que que era. Então, tipo, aí culpa do pai e da mãe, que não deu conta de educar, é porque o Gustavo é doido mesmo, sabe? E aí, depois que ele ficou, que ele foi para a faculdade, já que a gente já estava bem mais velho, se descobriu que ele era bipolar. E aí é bem mais fácil, porque quando você sabe a deficiência, você sabe tratar. E as que não são tratáveis, existe, né, medicamento paliativo, terapia, mas você sabe lidar com aquilo ali. É muito mais fácil você saber lidar com alguma coisa que você conhece do que você só ficar julgando o que você desconhece o tempo inteiro. Vai assistir daqui? Ah, chegou um de camarote aqui para assistir. Sou Júnior. E eu. Olá, pessoas. E aí, meu irmão? Oi, tio. Então, nesse ambiente inclusivo, a gente promove diálogos abertos, né? Que foi o fato de chegar e conversar para saber mesmo qual é a realidade daquela pessoa. Porque já pensou se vocês também acolhem um autista não verbal? Vocês vão ter que fazer um quadro de atividades e pregar na parede para ele. Ou um autista que ele só se comunica não verbal, que não se comunica através do quadro de atividades, mas ele só se comunica através do tablet dele. Tudo é a realidade que pode chegar para vocês. Então, por isso que eu falo que quando a gente recebe, igual vocês recebem aí os iniciáticos, né? Além de pesquisar a vida dele, vocês têm que pesquisar também o histórico de saúde, para saber Entrou o que. cunhado, ano passado. É só pelo celular. Ele entrava pro templo com o celular. Se tirasse dele, era guerra. Olha aí. Era confusão. Aí eu entendo agora que seja essa forma que você falou, que ele se comunicava pelo celular. Enquanto ele estava com o celular, ele estava tranquilo. Mas se tirasse. Porque o Conversei que com não ele. pode também acontecer é vocês falarem não, né, para essas crianças. Tipo, de fazer essa varredura aí, né, nesse histórico de saúde, e falar assim: ah, tem essa deficiência aqui, acho melhor não. Não vamos aceitar ele. Ele vai ser negado. Então, assim, quando vocês falam sim para essa criança, eu acredito, sinceramente, que precisa ter um ambiente para poder acolher. Vocês precisam saber com o que estão lidando, né? E a melhor forma é sentar, conversar, esclarecer, estudar sobre como que eu posso ser melhor para ele, como que ele vai se sentir melhor aqui dentro, né? O que que incomoda. Não, não é fácil.
mas é possível. Então, o termo neurodiversidade, todo mundo já ouviu falar sobre a neurodiversidade, sabe o que que é? Eu já ouvi falar, mas saber o que é, eu não sei não. A neurodiversidade, o termo neurodiversidade, ele foi criado em 1999 por uma socióloga australiana, Judy Singer, alguma coisa assim, o nome dela. Olha, né, 99, muito tempo aí. Só que só agora, né, que ele deu uma explodida aí, né, acho que em 2023, 2024, mais ou menos, que se ouviu falar muito sobre neurodiversidade, né? E o que que é a neurodiversidade? São as diferenças naturais de funcionamento do nosso cérebro, né? Que é o que eu venho falando para vocês aqui desde o começo. Cada um dessas deficiências, e não quer dizer que por ser um autista, o cérebro deles, de todos os autistas, vão funcionar iguais. Também não. Cada um funciona de um jeito, cada um com a sua particularidade, cada um com seus quereres, né? Com as suas dificuldades. Então, é um jeitinho aí de funcionar diferente, né? O modo como as pessoas pensam, aprendem e processam as informações, cada um do seu jeito. E a gente também, né? Eu não penso, por mais que o Miguel seja meu filho, né? Tem aqui meu DNA, meu sangue corre lá nele, mas ele não pensa igual a mim. Na hora de resolver um problema, provavelmente ele vai resolver diferente de mim. Então, a neurodiversidade, ela é isso, saber, né, que existem diferenças naturais de funcionamento de um cérebro. É isso, gente. Só isso, né? E que cada cérebro é único e isso faz com que cada um de nós tenha um jeito diferente de perceber o mundo. Então, o que faz sentido para mim, às vezes não faz sentido para o Miguel, não faz sentido para o Gui. Eu gosto de músicas eletrônicas, mas o Miguel gosta de Barões da Pisadinha e tá tudo bem, né? Verdade Miguel, isso, tá feito que eu Miguel? vou te dar de presente. Não é nada, é mentira dela. Eu não gosto disso, não. E aí, ó, quando a gente fala em neurodiversidade, a gente está falando dessas diferenças aí. Eu elenquei aqui três, só para vocês terem noção, né? O que que é a diferença da pessoa autismo? Autista? O que que você vai ter que buscar nela? Ela tem dificuldade em desenvolvimento social, ela tem muita dificuldade em estar em sociedade. Elas não têm jeito para lidar com pessoas. Eu costumo falar que eu tô bem ali, sabe, assim, com o pezinho dentro do espectro, porque eu não, minha bateria social é pouquinha, sabe? Eu não gosto de muito barulho também. Eu não gosto de ser tocada o tempo inteiro. Então, assim, meu pé está bem dentro do espectro. Agora eu sei porque o Léo vira pra mim e fala direto: você tem um pezinho lá, né? Eu tenho. Né, amor? Foi desse jeito. Devia ter Léo diagnosticado fala antes, né? Tinha direto, às vezes ele vem me facilitado muito mais. agarrando, eu não, para, você agarra demais ele. Você toca um pezinho lá, né? Eu falei, não, muita agarração. Então, assim, eles têm muita dificuldade na comunicação, por mais que o cérebro de alguns deles sejam um cérebro muito inteligente, eles não conseguem externar isso aí. Então, eles têm muita dificuldade na comunicação. A pessoa TDAH, ela tem dificuldade de concentração e é muito impulsiva. E quando não tem o H associado, que é a hiperatividade, ele só tem déficit de atenção. Então, ele não consegue focar de jeito nenhum. Nem adianta a gente botar para ler, sabe? Decorar coisas. Decorar ritual, pode esquecer que não vai decorar, não. Vai fazer tudo errado, pode fazer 300 milhões de vezes. Mas é aqui o ponto, você não sabe que é aqui. Ele vai olhar para você e falar assim, hã?
Ah, é mesmo? Não, era mesmo, é verdade. Aí vai de novo, aí lá na hora faz. Mas aí no outro domingo já acabou de novo. Então, assim, tem suas particularidades. Aí as pessoas disléxicas são pessoas que têm dificuldade com leitura e interpretação de texto, né? Isso aí a gente tem um problema muito grande com esses diagnósticos, né, de dislexia, de dislalia, de descalculia, de disgrafia, porque são transtorno de aprendizagem. E agora que se começou a falar mais nisso, de olhar mais para isso, porque antigamente era burro, né? Você não sabia fazer matemática, é burro. Ah, você tem dificuldade para escrever, não consegue começar a escrever, é burro, né? Então, foram tirando esses rótulos de burrice, de esse menino não quer nada com a vida, esse menino não consegue aprender, eu estou aqui me matando o tempo inteiro, pago aula de Ô, tia, reforço e faço tudo, vai para a escola, está na melhor escola, tem a melhor professora de aula de reforço, eu estou aqui o tempo inteiro, mas ele não consegue aprender. Talvez ele tenha um transtorno. Né? E o transtorno da descalculia é dificuldade na matemática, o transtorno da disgrafia é dificuldade na escrita, ele não consegue juntar A mais B de jeito nenhum, não consegue. Mas tem cura? Não, mas tem tratamento. Se fizer muito, se for uma psicopedagoga muito boa, sabe, fazer as terapias tudo direitinho, desenvolve bem. Mas vocês precisam saber se essa criança está inserida dentro do capítulo. Porque você vai pegar uma pessoa, uma criança, vamos supor, com dislexia, e vai pedir para ela ler e falar o que que ela entendeu do texto, ela não vai nem ler, porque ela já perdeu a vontade, sabe, assim, com ela mesma. Ah, não vou dar conta disso aqui, não, não vou nem ler esse trem, não. Igual o Miguel chegou aqui com um caderninho. Já pensou se ele fosse dislexo? Ele ia pegar esse caderno dele e jogar lá dentro do guarda-roupa e pronto. Não ia ler, não. Ele não ia entender, não ia saber nem o que estava escrito lá. Mas como que ele aprende? Falando. Você vai falar para ele. Falando, ele entende. Você explicando, ele entende. Ele só não consegue entender lendo. Se ele lê, ele não entende. A gente aqui, ó, do lado esquerdo do cérebro, tem a área de Wernicke, bem aqui. É um probleminha aí nessa área. Não funciona. Por isso que não tem cura, porque é lá no cérebro. E por que que a neurodiversidade ela é tão importante? Para você inserir esse cidadão na sociedade. Só por isso. E para ele se sentir pertencente a um lugar. Uma das qualidades do ser humano e das vontades também é ele se sentir pertencente a algum lugar. Pensa que chato e que revoltante que é você se propor a fazer parte de um grupo, né? Tipo Demolei, mas você não consegue se sentir parte dele por questões pessoais ou por questões externas, porque não te dão a oportunidade de sentir parte. Porque o ambiente não te acolhe, porque o ambiente não respeita a sua individualidade, porque o ambiente não respeita a sua deficiência, aí você larga de mão. Aí você tenta outra coisa. Ah, vou jogar futebol, mas não tem habilidade nenhuma, coordenação motora nenhuma. Aí é outra frustração. Não vou jogar futebol, não, porque eu também não dou conta disso aqui, não. Vou jogar vôlei. Também não dá conta, porque não tem força no braço. E nem coordenação motora fina e nem grossa.
Ah, vou lá, vou abandonar isso aqui também. Aí já abandonou Demolei, já abandonou futebol, já abandonou vôlei. Quantas coisas ele tentou, e isso esse adolescente está crescendo, né? Quantas coisas ele tentou e não conseguiu fazer parte, não conseguiu ser pertencente àquele grupo, não conseguiu se sentir acolhido e respeitado por nenhum. Como que esse adolescente ele vai se tornar um adulto? Como que será esse adulto? Ele vai acreditar nele? Ele vai saber que ele é capaz de alguma Vai ser coisa? aqueles De caras realizar pessimistas. alguma coisa? Pode falar, Gui. Vai ser aqueles caras pessimistas. Tudo que falar, ele vai falar, vai ficar ruim, não vai ficar bom. Né? Vocês estão vendo a importância de vocês? Estão enxergando? E como não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil construir um ambiente inclusivo e equitativo, mas também não é impossível, né? E como criar esse ambiente? Vamos escutar e compreender as diferenças, vamos promover a flexibilidade, né? E o que que é promover flexibilidade? Você dá, preferir ambientes mais tranquilos, né? Aonde os outros pode ter um ritmo diferente de trabalho, de estudar, de trabalhar, de estudar. Aí você vai dar um jeito alternativo para ele, igual eu falei do quadro de atividades, né? Talvez ele não compreenda ali, mas aí você, com a flexibilidade que tem, os colegas vão lá, montam um quadro de atividade, um quadro da ritualística, né? Primeiro é isso, depois tudo com desenho, para ele saber o que que ele tem que fazer. Isso é flexibilidade. Você dá outro modo, outro exemplo, outra alternativa de como ele fazer a ritualística, de não ser só te seguindo, de não ser só lendo em algum lugar, mas dele poder enxergar e visualizar aquilo lá. Porque se tem no quadrinho de atividade o bonequinho fazendo a ação, ele vai saber o que que ele tem que fazer. Outra flexibilidade, largar de bater palmas e fazer assim. É outra alternativa. Promover a flexibilidade é isso, tá? Divulgar e educar. Vocês divulgarem a neurodiversidade e explicar o que é essa neurodiversidade. Porque o conhecimento ele liberta. Liberta a gente do preconceito, liberta a gente do julgamento, liberta a gente de muitos estigmas, de crenças, porque às vezes o Miguel pode não ter nenhuma opinião formada sobre um determinado assunto. Só que eu, como mãe, o Júnior, como mãe, como pai, ou a Como mãe? escola, pode colocar crenças em cima dele. E aí, a partir dessa minha visão, da visão do pai dele ou da visão da escola, ele começa a ter uma visão, mas a dele nem está formada. Ele nem sabe o que que ele quer, o que que ele gosta, né? Tipo, o que que você quer comer? Ah, tanto faz. Escolhe aí. Olha, do que você gosta de comer? O que que você gosta? O que que você gosta de fazer? Então, quando você divulga e educa, você educa a si mesmo também. Eu sei o que eu gosto de comer. Que bom. Sabe o que que é? Ah, Estrogonofe. esfirra. Oferecer recursos acessíveis.
Garantir que todas as pessoas tenham acesso a ferramentas que elas precisam para aprender e trabalhar da melhor forma possível. Isso é oferecer recursos acessíveis, né? Tipo, vamos supor que algum deles lá, sei lá, seja surdo. Ele precisa do intérprete de Libras, né? A gente dá um jeito de aprender Libras. Então, você vai oferecer um recurso acessível para ele. E para mim, o mais importante é esse último aí, que é fomentar a empatia. Você se colocar no lugar do outro. Perceber as diferenças fazem parte da nossa jornada. Criamos um ambiente muito mais acolhedor quando você se coloca no lugar do outro. Né? Só de achar assim, desse jeito deve estar bom, desse jeito ele vai gostar, mas se eu tivesse no lugar dele, como eu gostaria de ser recebido aqui? Se eu estivesse no lugar dele, como eu gostaria que os meus colegas fizessem comigo? Gente, e aqui eu estou falando dentro da ordem Demolei, porque é o tema. Mas isso aqui vocês vão levar para a vida de vocês, não só dentro da ordem, mas é para a escola, é para o ambiente de trabalho, é para o meio religioso, é para o meio social onde você está inserido, é para o futebol, é para o jiu-jitsu, é para onde você estiver. E antes de você querer fazer a inclusão, você tem que ser inclusivo. E como eu me tornar inclusivo? É só saber a deficiência do outro. Porque só a partir disso aí você pode traçar alguma meta para poder incluir ele em algum lugar. Entenderam? Como que funciona? Positivo. Sim, E vocês, como líder e futuros governantes que serão, não é para isso que vocês estão aí? Sim, Dentro da ordem, né? Os tios orientando. Quando vocês enxergarem aí no ambiente onde vocês estão, fora da ordem, no ambiente aí onde vocês estiverem, e notarem, né, que existe um colega que não está recebendo a inclusão, e de qualquer coisa, viu? Não é só de alternativa de comunicação, só de palmas, não. Porque é deficiente também, não. Existe a exclusão de pessoas ditas normais também, né? Aquele colega que, vamos dar eu nem sei como vocês chamam agora, mas na minha época era dar um toco nele, vamos dar um toco nele, largava ele lá pro lado, né? E não dava moral para aquele colega. E aí você, como Demolei, vê que isso está acontecendo aí no seu ambiente, que eu citei, né? Dos vários ambientes aí onde vocês têm acesso social, de chegar no responsável por esse ambiente, ou num coordenador, sei lá, no professor do futebol, aonde você estiver, e falar, olha, eu estou percebendo que está acontecendo isso, isso e isso, né? Que tal a gente ver o que que pode fazer para poder melhorar? Isso é atitude de líder, isso é atitude de governante. De além de você apresentar o problema, você dá a solução para aquele problema. E o que difere, o que destaca, na verdade, um líder e um governante é ele saber solucionar um problema que ninguém conseguiu.
Tipo, você tá lá, vamos supor, lá no seu futebol, e aí você nota essa exclusão, né, dessa pessoa, ou típica ou atípica, mas aí você chega lá para o seu professor, lá para o coordenador e comunica com ele. Fala, ó, tô vendo, tô notando que o fulano ele não está se enquadrando aqui, ele não está se sentindo pertencente aqui a esse ambiente. O que que a gente pode fazer para poder melhorar isso? O que que a gente vai fazer? Primeiro você joga a bola para ele, né? Fala assim, o que que você vai fazer para poder melhorar isso? Aí, não, vamos organizar, vamos fazer, e ttt, aí não faz nada, porque geralmente é assim. Aí não faz nada. Aí não fez nada na próxima semana ou no próximo mês, não sei. Você chega nele de novo, fala: Ó, fulano, né? O rapaz ali tá se sentindo assim, assim, assado. Vamos ver o que que a gente vamos fazer. Aí você traz a solução do problema. Vamos fazer isso assim, 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 fazer desse jeito, tratar desse jeito, trazer isso, levar aqui, dar a solução. Como que você acha que o seu colega, o que estava sendo excluído, os seus outros colegas, se for na escola e acontecer isso com um professor e ele não te der moral, mas vai que o diretor e o coordenador descobre, como que eles vão te olhar? Por você ter Com um tido olhar de esse olhar, desgosto. por você ter tido esse olhar carinhoso e acolhedor, está sensível para isso aí, para uma coisa que eles deveriam estar, mas não estavam. Então, assim, quando a gente se propõe a promover a inclusão, não é só de pessoas atípicas, não, né? A gente fala porque a interação social deles é bem ruim, né? Na verdade, eles quase não têm, não gostam. Na verdade, eles não gostam. Eles não sabem se comportar na sociedade. Mas e quando isso acontece com um colega que nem tem deficiência nenhuma? Né? Só porque um grupo de amigos resolveu dar um toco nele. Desconstruindo mitos e estigmas. É importante a gente desmistificar, né, as ideias preconcebidas sobre a neurodiversidade, sobre os neurodivergentes. A neurodiversidade é o ambiente. O neurodivergente é a pessoa com a deficiência, com o cérebro que não funciona ali igual a todo mundo, tá? E da gente associar essas condições a uma falta de capacidade ou inteligência, que aí a gente rotula logo, né? Burro. Ah, não sabe fazer as coisas. A neurodivergência não define a totalidade de uma pessoa. Ela é apenas uma parte da sua identidade. Gente, é só o cérebro dela que não funciona igual ao seu. Mas o resto dela. Existem autistas que são extremamente inteligentes, extremamente. Que você dá um trem para ele resolver assim, ele vai resolver de um jeito que você vai falar assim: nossa, eu nunca olhei por essa perspectiva. Nunca. Aí é que a gente fala sobre a aceitação e o apoio, né, que é o que eu venho falando para vocês, do apoio adequado a essas crianças, a importância da inclusão, né, o tanto que é importante criar os espaços que respeitam, que acolham essas diferenças. A gente está criando um mundo mais justo e igual para todo mundo. A gente tenta, né? A gente sabe que não é fácil, mas através desses pequenos despertar que a gente tem, é que a gente começa a ter uma nova visão para aquele assunto. E aí começa a estudar mais, começa a buscar mais, aí começa a encontrar soluções que às vezes nem faziam parte do seu cotidiano, ou coisas que você nem se atentou para aquilo ali, né? Igual a primeira vez quando eu entrei no banheiro da minha avó, que eu vi
um negócio de ferro assim no banheiro. Eu entrei e fiquei olhando para aquilo. Eu falei, gente, isso, o que que é esse ferro aqui, né? E fiquei parada olhando para aquele ferro. Tinha um ferro em frente ao vaso, pregado na parede, assim, um negócio, e tinha é um corrimão, né? Um corrimão em frente ao vaso e um corrimão dentro do box. E eu sentei no vaso e fiquei olhando para aquilo. Eu falei, Senhor do céu, o que que é esse ferro aqui? Será que ela pendura roupa, toalha? Eu pensei, mas é tão baixinho, né? Ela não pendura, não. Meu cérebro não conseguiu. Aí, por fim, ela foi no banheiro, eu corri no banheiro para ver o que que ela estava fazendo. O de frente, o vaso, era para ela segurar e levantar, porque ela não tinha mais força nas pernas para poder levantar. Então, ela agarrava lá naquele ferro e puxava, e levantava do vaso. E o de dentro do box é para, na hora que ela fosse lavar o pé, ela não escorregar e cair, se quebrar inteira, né? Então, ela tomava banho apoiada ali naquele lugar. Mas foi uma coisa que, enquanto eu não vi e nem nunca nem tinha imaginado que velho precisava desse trem. E aí, depois disso, é que eu comecei a frequentar mais a casa dos avós do Júnior, né? Eles têm corrimão pela casa inteira, porque o avô o bispo do Miguel tem quase 2 metros de altura, só que as articulações do joelho dele não funcionam muito bem mais. E aí eles andam agarrados pela casa, lá naqueles corrimão. Só que quando eu vi isso na casa deles, eu falei, já sei o que é esse trem aqui, né? Espalhado aqui pela casa desse jeito. Minha avó tem lá no banheiro. Mas enquanto eu não me despertei para aquele assunto, eu não me despertei por aquela necessidade dela, para mim, nem precisava ter na minha casa. Mas já pensou se um dia a minha avó ou os avós, minha avó não tem como mais porque ela já morreu, mas se os avós do Júnior viessem morar aqui em casa, a primeira coisa que eu ia fazer era botar corrimão na casa, para eles poderem se sentir incluídos dentro da minha casa, seguros, dentro da casa, dentro do banheiro. Eu não ia mais encerar a casa, porque o tapete escorrega. Inclusive, nem ia ter tapete, para eles poderem não escorregar mais. Você está vendo como a gente precisa fazer um ambiente inclusivo até para as pessoas que não são atípicas? Então, gente, foi isso, né? Tá aí, entregue a minha palestra para vocês. Muito obrigada por disponibilizarem o tempo de estarem aqui nessa tarde de sábado comigo para poder escutar e tomara que vocês tenham tido muitos insights, tenham desmistificado muita coisa, tenham aprendido também alguma coisa, né, que possam ter sido funis nessa tarde aí de sábado. Muito obrigada pelo momento. Eu fico extremamente honrado em poder falar sobre isso aqui, porque eu gosto. Ó, tem mensagens no chat, eu não olhei. Eu gosto muito de falar sobre isso, sobre a diversidade, sobre essas deficiências, também porque é minha formação, né? Mas é muito bom a gente compartilhar conhecimentos, né? Eu acho que a gente não pode ser egoísta o bastante de achar que tudo que a gente sabe vai morrer aqui. E não estou aqui falando que eu sou certa com os meus ensinamentos. A partir do momento que eu transfiro eles para vocês, vocês têm formas e jeitos diferentes de entender. E a partir deles buscar outros conhecimentos também, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui hoje Palestra comigo. incrível, tia. E aí, quero saber de vocês Vem cá, Silvinha. que Nós achou, estamos se assistindo a teve palestra algum incrível. aprendizado. Demais da conta. Palestra incrível, tia. Muito boa. Nossa, fechou meu microfone. Tá ligado. Desligou. Agora tá ligado. Eu achei boa demais. Gostei muito. Esclareceu muita coisa pra gente. Abriu muito a visão.
Não tá aquela coisa engessada. Fez a gente olhar para que tem coisas dos lados. Acendeu um alerta. Eu achei muito Sempre interessante. tem, sempre tem. Vou parar de gravar aqui. E Depois você aí me manda o link. eu mando o link para vocês, tá? Se vocês quiserem.